Oi pessoal, aqui é o professor Gabriel. Esse vídeo vai ser sobre a nossa quarta aula com o Kodo. Nele a gente vai montar um jogo do estilo Tower Offense, pelo menos com alguns elementos do estilo Tower Offense. O Tower Offense é um estilo de jogo onde tu controla um personagem ou um grupo de personagens e o teu objetivo é ultrapassar uma sequência de obstáculos até chegar na base inimiga e, por consequência, destruir a base inimiga. Então, a base inimiga pode ser uma estrutura, um prédio, ou um conjunto de prédios, ou vários prédios distribuídos pelo mapa. A gente vai fazer uma versão bem simples disso, onde a gente tem que destruir um único objeto. E como obstáculos, a gente vai fazer com que esse objeto crie inimigos. Tá? Eu já vou começar com a montagem dos personagens, eu já vou colocar eles mais ou menos no lugar que eu acredito que seja bom eles ficarem e escolher os personagens que são mais adequados para esse tipo de jogo. Então, eu vou vir na ferramenta de objeto. Como jogador, eu aconselho pegar o Kodo, por ser relativamente fácil de se controlar, ele anda relativamente rápido, ele atira, mas eu também recomendo ainda mais aqui o Cycle, que é mais rápido e mais fácil de controlar, e o Flyfish, que também tem as mesmas qualidades. Então, Cycle, Flyfish, caso não queira nenhum deles, o Kodo também funciona. O Jet, ele funcionaria, mas ele tem uma grande desvantagem. O Jet, ele flutua, e nessa fase a gente vai adicionar alguns buracos para o jogador também ter que desviar. E se eu utilizasse o Jet, os buracos simplesmente não funcionariam. Então eu vou pegar um Cycle, que é um dos meus favoritos. Vocês podem pegar o Flyfish, por exemplo. Já posso dar uma cor para ele, eu costumo quase sempre pegar azul. Vou selecionar um inimigo. Nesse caso funcionaria Kodo, Cycle, Flyfish também. E a gente também pode adicionar o Cannon, que não foi recomendado como jogador por ele ser muito lento. E o Jet, que ele é rápido e consegue atirar também. Se eu selecionar o Jet, os inimigos não vão cair nos buracos pelo mesmo motivo que eu expliquei para o jogador. Então, se eu quiser fazer uma situação em que o jogador se esconde atrás de um buraco e os inimigos caçam ele e caem, isso não funcionaria com o Jet. Teria que ser o Cycle, Flyfish ou Cannon, por exemplo. Eu vou pegar o Jet para deixar o meu jogo um pouquinho mais difícil, mas não é necessário. Vou pegar um Jet, botar ele aqui. O Jet tem que ter um certo cuidado, porque se vocês olharem, ele é bem mais alto que o Cycle, tanto que ele nem encosta nele. Então eu preciso baixar um pouco ele, deixar ele mais baixo. Para isso eu vou vir na ferramenta de objeto, botão direito em cima do objeto, e aqui em Change Height, mudar a altura, a última opção. Aqui a gente tem uma barra de altura, claro que se eu aumentar bem lá em cima fica bem complicado de enxergar e bater nele, mas se eu colocar um valor bem pequeno, como por exemplo 1,5 ou 2, aqui até mesmo em 40, por exemplo, ele já está bem próximo da altura do Cycle e eu tenho certeza que eles vão ter colisão, que eles vão bater um no outro. Para mexer nessa barra eu posso tanto usar o mouse quanto as setas para a esquerda e para a direita do teclado, que vai funcionar. Apertar X aqui, então tem um inimigo. Eu já vou expandir um pouco o meu cenário, deixar ele maior. Ele não precisa ser exatamente desse formato que eu vou colocar no formato redondo, usando a seta para a direita para aumentar o pincel. Algo mais ou menos desse tamanho, talvez. Acho que até pode ser um pouquinho maior. Ele não precisa necessariamente ter esse formato, ele pode ser mais quadrado, ele pode ser uma reta, ele pode ter uma curva, mas eu vou deixar ele bem simples. E eu também vou aproveitar para colocar alguns pequenos buracos nele. Então, vou apertar a seta para a esquerda e com o botão direito na ferramenta de pincel a gente tira terreno, então eu vou tirar alguns pedaços. Isso para deixar mais complicado para o jogador. Claro que se eu fizer um buraco bem pequeno, como por exemplo esse aqui, ele não cai, ele simplesmente passa por cima. E também não precisa ser só um buraco pontual, que nem eu criei, ele pode ser um risco assim, por exemplo, para deixar ainda mais difícil. Então aqui eu tenho mais ou menos a montagem do meu cenário. Eu já vou colocar a estrutura que a gente tem que destruir, no meu caso eu vou utilizar uma fábrica. Então vou apertar W para subir aqui um pouquinho. Vim na ferramenta de objeto, e aqui eu vou colocar uma fábrica. Pode ser a hut, que é a cabana, ou o castle, que é um castelo, por eles serem os maiores, mas eu acho que a fábrica combina mais com o que a gente vai fazer, que é criar inimigos. Então eu vou selecionar uma fábrica mesmo, a factory. Tem um problema da montagem que ela já vem, que se eu olhar ela de lado, os objetos sempre criam outros objetos
na frente deles. E essa é a frente da fábrica. Então, se eu criasse inimigos aqui, eles ficariam nascendo aqui o tempo todo. E até eles darem a volta pela fábrica já demora um certo tempo. E o jogador tem uma boa vantagem nisso. Então, para isso, eu vou virar a fábrica em direção ao jogador. Vou voltar minha câmera para mais ou menos onde era, com o norte apontando para cima. E na ferramenta de objeto, eu vou clicar na fábrica com o botão direito. Penúltima opção é Rotate, que significa rotacionar, virar ou girar. Eu vou ter uma barra que vai de 0 a 360, que seriam graus, ou ângulos, no caso. E aqui eu posso selecionar um valor, então 270 aproximado é o valor para ele olhar para o sul, bem para baixo. Também posso com o mouse ou com as setas de esquerda e de direita escolher uma rotação certinha. E eu vou deixar assim, com a boca da fábrica, que seria a frente dela, olhando para o jogador. Também para evitar que o jogador, por exemplo, passe por detrás da fábrica ou fique atrás da fábrica atirando nela e que os inimigos tenham uma certa dificuldade para pegar ele, eu vou colocar bem no topo. Então, por exemplo, aqui se torna bem difícil que o jogador fique aqui, por exemplo, e atire nela sem muitas consequências, tanto que os inimigos poderiam empurrar ele. Então aqui vai ser a minha montagem inicial. Os alunos podem, com certeza, mudar esse cenário, aumentar ele e adicionar elevações, por exemplo. Então dá para fazer, por exemplo, aqui um círculo e subir um pouco isso aqui para deixar um pouquinho mais difícil de se cair, caso seja a vontade deles. Vou fazer de novo aqui. Então esses aqui são exemplos. Agora eu já vou aproveitar e vou fazer a programação do meu personagem. O inimigo eu vou deixar aqui no cantinho por enquanto, a gente não vai mexer nele no momento. Eu vou fazer a programação do personagem. A gente vai ter 4 linhas de programação para ele, são coisas bem simples, a gente já viu a maioria delas, só vai ser um pouquinho diferente. Então eu vou fazer a de movimentação, que é bem tradicional. Teclado, pode escolher entre setas ou WSD, eu gosto mais do WSD. Vou colocar o Move para ele andar, então quando eu apertar o WSD ou as setas, eu ando. E eu vou colocar 2 Quicklies para ele ser um pouquinho mais rápido. Pode ser só um, talvez, no meu caso, pelo meu cenário não ser muito grande. Se o cenário for muito pequeno, os Quicklies acabam sendo um pouco perigosos. Eu vou fazer ele poder atirar, porque o meu objetivo é destruir a fábrica e os inimigos que estiverem me atrapalhando. Então eu vou usar o mouse dessa vez, porque eu vou fazer com que ele possa atirar os 2 tipos de tiro, o míssil e o blip, que são as bolinhas. Então eu vou dizer com o botão esquerdo, que é left, do mouse, eu vou shoot, que é disparar. Eu vou escolher o blip, pode ser um míssil no botão esquerdo, pode também ser outra tecla, pode não ser o mouse, pode ser o teclado, se o aluno preferir. Mas eu vou colocar com o mouse, que é mais fácil até. Eu vou colocar o blip, pode ser um míssil aqui para o botão esquerdo. E eu vou colocar a cor como colorido. Isso é bem a montagem do que a gente fez na primeira aula com o Kodo. A diferença é que eu também vou adicionar o mouse com o botão direito. E aqui eu vou fazer o disparo do míssil. O míssil eu vou dar cor azul, que é a cor do meu personagem. A cor realmente não importa, é mais questão estética. Então aqui a gente tem na primeira linha, caso eu aperte o WSD, ou as setas, no teclado meu personagem anda rápido. Se eu pressionar o mouse, o botão esquerdo do mouse, eu vou disparar blips com cor aleatória. E se eu apertar o botão direito do mouse, eu vou disparar um míssil azul. Se eu pressionar os dois ao mesmo tempo, essas 2 linhas funcionam. Então ele vai disparar os dois projéteis ao mesmo tempo. Eu só vou adicionar uma linha que vai permitir que o jogador perca o jogo caso o Cycle, que é o meu personagem, morra. Seja por disparos dos inimigos ou por cair do cenário. Então eu vou vir aqui no When, a gente tem a configuração de vida dele no More, vida é Health em inglês. E eu posso perguntar, comparar a vida do jogador. Então aqui eu tenho a informação da vida dele, então por exemplo 50 agora, que é a vida máxima. Eu posso perguntar, a vida atual do jogador, ela está menor com o below? Eu vou utilizar o valor 1. Então aqui, ó, points, tem aqui, ó, points, e 1 ponto. Então eu estou perguntando, a vida do jogador está abaixo de 1? Na verdade eu estou perguntando, quando a vida do jogador estiver abaixo de 1, eu faço alguma coisa. Por que abaixo de 1? Quando a vida chega a 0, o personagem morre, ele tem uma pequena explosãozinha, mas é possível que ele tome um dano tão grande que a vida dele fique menor que 0.
Então, por exemplo, se ele tinha 5 de vida e ele tomou 10 de dano, a vida dele vai ser menos 5. E esse caso aqui está levando em consideração tudo isso. Qualquer valor que seja abaixo de 1, ele vai acontecer essa linha, ou seja, meu personagem morreu e eu vou dizer que o jogo acabou. Então, eu vou vir aqui no Do e Game e a gente tem o End para marcar Game Over. Se eu não colocasse essa linha, o meu personagem ainda assim podia morrer, mas nada acontecia, o jogo seguia igual. Então essa aqui vai ser a montagem do meu personagem. Eu posso testar. Então WSD para mim fazer ele andar. Botão esquerdo, botão direito. E se eu apertar os dois ao mesmo tempo, míssil e blips, ok? Ele só não morre ainda, porque o inimigo não atira, nem a fábrica. Então eu vou fazer com que ele possa cair do cenário. Para isso a gente vai vir numa configuração do mundo. Então as configurações do mundo são a última ferramenta de todas. Vou vir aqui. E a segunda opção é a Glass Walls, ou paredes de vidro. A gente chama principalmente de paredes invisíveis, que são as paredes que não deixam o personagem sair. Se eu der play, eu consigo enxergar elas assim. Até tem uma batidinha às vezes. Então aqui a gente sabe que essas paredes existem pro personagem. E se eu desmarcar elas, simplesmente clicando aqui nesse botão e ficando cinza, elas estão desligadas e agora eu posso cair pelo cenário. Até consigo ver o meu personagem porque a câmera acompanha. Não só na borda do cenário, como também nos buracos que eu criei. Então eu consigo cair aqui, por exemplo. Claro que o personagem ele não morre instantaneamente, ele precisa cair uma certa altura, mas depois que ele cai, ele basicamente é considerado como destruído pelo jogo, e daí a linha 4 de programação do jogador é executada. Eu vou aproveitar e fazer a programação do meu inimigo também, então eu vou vir aqui na ferramenta de objeto. Para testar, eu vou colocar o meu inimigo mais próximo do meu personagem, eu vou até trocar a cor dele, para eles não ficarem muito parecidos. Eu vou clicar com o botão direito e entrar na programação. Programação do inimigo, a gente vai para a programação bem simples que a gente viu na primeira aula, que é a ideia de quando eu enxergar o personagem. Então aqui eu vou usar o See, que é enxergar, ou ver. O personagem eu tenho que marcar o meu jogador. Então aqui dentro da categoria Bots eu tenho o Cycle. Se vocês tiverem outro personagem, podem escolher. Então quando eu enxergar o Cycle, aqui tem um ponto importante. Se o meu inimigo é um Cycle e o meu personagem é um Cycle, eu tenho que especificar a cor. Então, por exemplo, quando eu enxergar um Cycle azul. Por quê? Porque se a minha fábrica criar 5 Cycles, por exemplo, e eles são vermelhos, se eu não colocar a cor, eles vão contar como eles estarem enxergando um Cycle e eles vão começar a caçar e atirar um no outro. E isso não é um comportamento que a gente quer. Se eu especificar a cor, eu consigo dizer quando eu enxergar um Cycle azul, ou seja, o jogador, porque ele é o único Cycle azul, eu vou ir em direção a ele. Então, para isso eu vou usar o Move e eu vou usar o Toward, que significa em direção a, ou em direção ao objeto que eu vi. Então, quando eu enxergar um Cycle azul, eu ando em direção a ele. E eu vou usar a mesma montagem daqui. Quando eu enxergar um Cycle, vou colocar azul também, só para garantir. Só que dessa vez eu vou colocar que ele tem que estar na minha frente. Para eu poder atirar num objeto, ele vai ter que estar na minha frente. Então aqui em Options a gente tem o In Front, que significa na frente. E aqui a gente tem a montagem da segunda linha. Quando eu enxergar um Cycle azul na minha frente, eu vou disparar contra ele, usar o Shoot, e eu vou colocar um míssil. Pode ser o Blip, eu vou colocar um míssil. Tá? Vou apertar ESC e eu vou testar. Ele tem que virar na minha direção e disparar contra mim. Claro que ele me mata instantaneamente, porque ele tem um míssil que tira 50 de vida e o meu jogador também tem 50 de vida. Essa é a primeira parte da nossa aula. No próximo vídeo a gente vai fazer algumas configurações na vida do personagem, do inimigo e da fábrica.